Olá, o Na Real na TV hoje, primeiro dia de fato do governo Temer, vai ser um pouco diferente. Nós trouxemos aqui para conversar comigo o repórter Marcos Mortari, que é do Infomoney e que tem acompanhado todo esse ambiente político do Brasil nos últimos meses, conversando muito com políticos, com empresários e com economistas e cientistas políticos. Tudo bem, Marcos? Obrigado. Tudo bem, Zé Márcio. Por aceitar o nosso convite aqui para a gente conversar um pouco sobre o governo Temer, o início. Eu que agradeço o convite, boa tarde a todos que acompanham a gente agora nesse horário novo do Na Real. É um cenário ainda bastante incerto, né? As coisas estão começando a se desenhar, né, Zé Márcio? Não sei o que você tem visto aí de arranjo econômico para os próximos dias. Eles estão começando a se desenhar, mas o ministro da Fazenda, e por extensão o presidente da República, tem duas decisões urgentíssimas. Uma até para essa semana, se possível, na área econômica. Essa urgentíssima, muito mesmo, é a mudança da meta fiscal. Porque a meta fiscal para este ano é ainda, segundo aprovada pelo Congresso na Lei de Diretrizes Orçamentárias, de 24 bilhões de reais. Só que o próprio ministro anterior da Fazenda, o Nelson Barbosa, já tinha visto que não ia alcançar isso de jeito nenhum, inclusive que a receita está caindo muito ainda, e já tinha enviado para o Congresso um pedido de mudar essa meta fiscal de desse superávit de 24 bi para um déficit de 96 bi. Agora, a equipe que vai trabalhar com o Meirelles, alguns deles já estão trabalhando, já conhecem e já analisaram bem, essa equipe viu que o buraco é muito maior, pode ser muito maior. Hoje, segunda-feira, falava-se em algo em torno de 125 bilhões e alguns acham que pode ser mais ainda. Talvez a gente vai ter uma indicação desse tamanho amanhã, né, quando o Meirelles anunciar a sua equipe de governo. O próprio ministro Romero Jucá, do Planejamento, também havia falado que os 96 já estavam defasados por conta de uma redução da receita, né, principalmente, e por conta da CPMF, que não vai ser colocada em conta nesse orçamento desse ano. E Jucá participou da elaboração do orçamento no Congresso. Sim. E, inclusive, o atual ministro da Saúde, não é isso? Ele foi o relator do orçamento, e deu uma entrevista na semana passada, não como ministro da Saúde, mas como relator do orçamento, e também falou nesses números. Então, agora, por que isso é urgente e urgentíssimo? Porque no dia 22, ou seja, no domingo, e a gente pode imaginar que o Congresso não vai trabalhar sábado e domingo, não é isso? Então, a gente tem que botar a data do dia 20, essa mudança fiscal precisa ser aprovada. Porque se não for aprovada, o governo vai ter que fazer um corte brutal de despesas, o que se chama pelo menos um contingenciamento brutal. Porque senão, Temer já começa a correr no risco de também cometer um crime fiscal. E esse corte, do tamanho que será feito, não deixará o governo com dinheiro para praticamente nada mesmo. Ele terá que fazer aquelas despesas obrigatórias, pagar salário, pagar previdência, passar recursos para os estados e municípios, e quase somente isso. Nenhuma liberação de investimento e, aos poucos, sem dinheiro para pagar luz, água, etc., viagens e tal. Então, essa mudança é vital. Assim como a DRU, né, que é a outra parte para trazer um pouquinho mais de possibilidades aí orçamentárias para um governo em um momento de dificuldade de receita. Exatamente, a outra é a DRU, a desvinculação de receitas da União, que existe desde quando o Fernando Henrique era ministro da Fazenda, foi criada como Fundo Social de Emergência, depois passou a chamar desvinculação de receitas da União, que é o seguinte: existe uma grande parte das receitas que o governo tem, que elas são vinculadas obrigatoriamente para alguns setores, por exemplo, educação, saúde. E isso engessa demais o orçamento numa situação difícil. Então a DRU permite que parte dessas receitas, a DRU anterior era de 20%, quer dizer, 20% dessas receitas o governo possa usar em outras áreas, não é? Agora, até o governo da presidente Dilma Rousseff também tinha pedido essa prorrogação da DRU já em 30%. E é o que Meirelles vai tentar conseguir do Congresso. Ele ainda tem uma folguinha, pequena, mas tem. Mas são coisas essenciais para
para ele começar a trabalhar. Então são as medidas, digamos assim, emergenciais, só para o governo não ficar de pés e mãos atadas. Você avalia dificuldades no Congresso para aprovar essas duas medidas por conta do cronograma muito apertado? Olha, pode ser que o cronograma muito apertado prejudique um pouco a mudança da meta fiscal, mas depende muito também da boa vontade ali do senador Renan Calheiros, porque ele, além de presidente do Senado, ele é o presidente do Congresso. E a mudança na LDO é uma votação no Congresso Nacional. Quer dizer, se ele marcar uma reunião para amanhã, é possível que passe, porque, pelo menos inicialmente, essa mudança não prejudica ninguém, né? Os próprios parlamentares têm interesse disso, porque o corte começa a atingir as próprias emendas deles. E hoje a oposição, agora a atual nova oposição, não tem força para barrar isso. Então, pode ter alguma dificuldade, alguma vacilação, porque o governo ainda está pisando em ovos, mas pode conseguir. Agora, a DRU pode ser um pouquinho mais complicada, porque há muita gente contra, pelo menos os 30%, a gente contra porque a DRU desta vez vai para estados e municípios também, então desvincula também as receitas de estados e municípios, e aí muitos deputados e senadores não querem isso. O próprio PT tinha já se manifestado contra a DRU desse jeito, saindo da mão do Nelson Barbosa. Então agora... Sobretudo em um ano eleitoral. Né? Sobretudo em ano eleitoral. Então esses são os desafios iniciais, né? Depois, evidentemente, mostrar onde ele vai fazer o ajuste. Que mesmo mudando a meta fiscal, ele vai ter que mostrar os ajustes, mostrar como vai fazer alguma coisa, fazer algum corte, não é? E tem outro... Nisso entra uma outra questão, que é a discussão sobre a CPMF. Temer disse que não gostaria de aumentar impostos, diz várias vezes. O Meirelles também disse, mas já na sexta-feira, numa entrevista, ele falou que pode ser necessário a CPMF. Ele falou temporariamente, pode ser necessário até haver o ajuste. Então, a impressão que se tem é que o governo vai insistir na CPMF, mas depois que fizer o discurso de DRU e mostrar que fez cortes, já dizer, olha, já cortei 10 ministérios, e aí ele vai insistir com a CPMF. Agora, vai encontrar muitas resistências. Precisa um pouquinho mais de capital político para poder aprovar a CPMF. Vai ter que mostrar um pouco mais de serviço, porque isso é uma medida muito cara, né? Muito cara. Então, eles devem esperar um pouco, vai encontrar resistências, porque os empresários não querem. Você lembra que a campanha, por exemplo, da Fiesp em São Paulo, sempre foi contra a CPMF. Começou com a CPMF a história do pato, né? Que virou o pato do impeachment. E agora, então, tem essa questão. Esse é um ponto. E o outro que o governo tem alguma pressa, pelo menos apresentar a medida, que não vai ser aprovada facilmente, mas ele quer apresentar para mostrar a sua disposição de ajustar as contas públicas, é a reforma da Previdência, né? O ministro está conversando com a presidente Dilma, ela está com o presidente Temer, o presidente Temer está conversando com os sindicatos, com algumas centrais sindicais, para tentar convencê-los da necessidade dessa reforma, dentro de um princípio que Temer estabeleceu. Os direitos adquiridos não serão atingidos. Ou seja, quem já está caminhando para a aposentadoria, está no sistema, não seria prejudicado. Pelo menos quem está próximo da aposentadoria. Depois se faria um número escalonado. A ideia do Temer e do Meirelles é fazer aí uma idade limite mínima de 65 anos para a aposentadoria, o que não é considerado inviável nem nada, mas não será fácil passar e ainda isso tem aquela dificuldade de como fazer a transição, né? Uma transição muito lenta não pode não refrescar as contas públicas. Uma transição muito incisiva, ríspida, drástica, pode prejudicar demais na aprovação. Agora, esta no curto prazo e no médio prazo, praticamente não altera em nada a questão da Previdência, mas é a sinalização, porque é considerado o grande problema das contas públicas brasileiras nos próximos anos a questão do déficit da Previdência, que cresce exponencialmente. Então, ele conseguindo aprovar isto, ou pelo menos remeter isso para o Congresso e começar a discutir seriamente e ter alguns sinais, é uma das coisas que o Meirelles espera para o que ele chama conquistar a confiança, ou reconquistar a confiança dos agentes econômicos. Agora, tem um ponto interessante que é
O governo Temer, na ala trabalhista, ela se sustenta basicamente na força sindical, que é o Solidariedade, né? O partido do Paulinho da Força, que foi um partido importante para o impeachment. Paulinho perdeu um ministério que ficou com o estado de secretaria, deu uma declaração já criticando o Meirelles, já colocando alguma posição incisiva, até em resposta, acho que em uma movimentação até própria de Eduardo Cunha, né? Paulinho é muito aliado a Eduardo Cunha. Tem que ver como que vai ser a posição do partido, do Solidariedade, com relação a essas medidas trabalhistas sérias, né? Olha, me parece, quem conhece o Paulinho sabe que ele é bem maleável, né? Ele às vezes atira para acertar alguma coisa e depois acertar outras. Então, não creio que esse partido vá. E sozinho, se o Temer conseguir envolver os outros, o Solidariedade também sozinho não barra uma reforma. Pode fazer barulho e tal. Acho que o grande problema que ele vai ter, nesse caso, é o barulho que o PT e os seus aliados vão fazer e que a CUT e aí os movimentos sociais podem fazer, né? Porque eles não estão dispostos de forma alguma, pelo menos as indicações são de que não vão dar refresco ao governo Temer. Eu falo esse negócio do Solidariedade não por conta do tamanho da bancada, que não é uma bancada expressiva na Câmara, ainda mais numa Câmara tão fragmentada, mas por conta de ser o partido com essa base trabalhista alternativa, né? O governo se sustenta no trabalhismo num partido como Solidariedade, né? Porque das outras centrais não teria penetração, né? Então, mas se você unificar uma unidade das centrais que são opositoras entre si, contra alguma medida previdenciária, fica mais difícil de aprovar, né? Fica, mas eu acho que a força sindical vai se aproximar. É uma questão de tempo, né? Agora, o governo precisará ter um discurso muito bem feito, porque ele precisa explicar para a sociedade a mudança e por que está mudando, mostrar números, mostrar evolução, mostrar tudo aquilo que as pessoas sabem já, que a população está envelhecendo, quer dizer, mais gente entrando para o sistema previdenciário para caminhar para a aposentadoria e menos gente entrando para começando a trabalhar. É um envelhecimento natural da sociedade brasileira. Então, e essa mudança está sendo discutida em outras formas e em outros lugares. Na Europa, muitos países já começam a perceber que está difícil segurar a previdência da forma que eles têm, muito melhor do que a nossa, de todo jeito, mas está difícil exatamente por isso também. Por falta de gente para pagar para o sistema, mais gente para receber do que gente para pagar. E isso, no momento, torna inviável. Então, agora, o governo vai ter que se explicar bem. Temer vai ter que ir para a televisão falar, Meirelles vai ter que ir para a televisão falar, e todos os que puderem falar sobre isso, se quiserem convencer. Esse governo tem um ponto positivo, que é a parte da comunicação mesmo, né? Em comparação com o governo anterior, tende a ter mais facilidade para expressar com a população. Ao começar pelo discurso de posse de Temer, no qual ele pôde apresentar um cenário mais grave de crise econômica, por ele não ter sido titular presidente nesse período. Então ele teve como apresentar a gravidade exata da crise, né? Mostrar que o cenário não está nada fácil, coisa que era mais difícil para Dilma fazer politicamente, porque ela vinha da reeleição, né? Ela era herdeira do próprio mandato, né? Então, e ela tinha vendido na eleição que a coisa estava bem para ela. Inclusive, isso eu acho que colaborou muito para o desgaste dela, esse fato dela ter dito uma coisa na eleição que não correspondeu à realidade. Né? Isso não correspondia à realidade, depois a população acordou para isso. Então são esses, me parece, os pontos mais importantes da economia. Depois eles vão falar na reforma trabalhista mesmo, não só na reforma previdenciária, e o Meirelles quer, não sei como, fazer algum acerto tributário, no sistema tributário. Esses dois são mais complicados até do que a Previdência. Mais complicados ainda, mas você vê, por exemplo, ele já escalou, né, esse é um nome confirmado, ele já escalou para secretário executivo do Ministério uma pessoa que trabalhou com o Joaquim Levy, Tarcísio Godoy. Este deve ser, hoje, está certo como secretário executivo, o vice-ministro. E o Tarcísio já vinha conversando com os governadores sobre a reforma e sobre outras coisas. E, pelas indicações que se tem, Meirelles deu a ele a incumbência de conversar com os governadores, primeiro sobre isso, sobre um outro problema que preocupa o governo, que é a rolagem da dívida dos estados e municípios. Porque se for aprovado o que está lá no Congresso e se prevalecer aquela decisão, né, que ainda não está totalmente confirmada, do Supremo Tribunal Federal,
de que, né, deu liminar a vários estados, de que os juros devem ser simples, né, e não compostos, calcula-se que o governo terá um extraordinário rombo, algo assim como 300 bilhões de reais em 10 anos. Alguém vai sair bem prejudicado, né? Ou os estados que não vão ter condição de pagar, vão ter muita dificuldade para resolver essas dívidas, ou a União que vai ter. E 30 bilhões, só este ano seria o custo. Ou seja, ele deve conversar sobre isso e conversar sobre o ponto que já estava andando e não andou, né? Porque depois veio a história do impeachment, o Nelson Barbosa ficou sem condições de negociar, o Levina estava negociando e parou, que é as mudanças no ICMS, que é um acordo também com os governadores, difícil, mas necessário, até porque o ICMS é considerado por quase todo mundo como o grande gargalo do sistema tributário brasileiro. Os empresários se queixam da complexidade, da dificuldade do ICMS. Então a ideia é simplificar isso aí e outras coisas. Então, vem também essa questão tributária que não é um de hoje para amanhã, mas tudo são coisas que o governo precisa resolver ou pelo menos equacionar até o fim do ano, para que, sabe, ele possa ter no ano que vem, iniciar o ano que vem com um pouco de fôlego, porque agora o fôlego está curto. Hoje mesmo saiu o Boletim Focus, né? Hoje, segunda-feira, saiu o Boletim Focus do Banco Central. E novamente, os pesquisados, são 100 economistas e analistas do mercado financeiro, elevaram a previsão da queda do PIB deste ano. Ou seja, a impressão é de que este ano não dá para recuperar nada. No máximo, estancar talvez uma queda do PIB que, para alguns analistas, até 2 semanas atrás, poderia chegar a bater em 4%, queda. Né? Agora, traz também uma boa notícia. Os mesmos analistas estão rebaixando a previsão de inflação para o ano que vem. Quer dizer, eles estão achando que o Banco Central vai segurar a inflação melhor do que está segurando hoje ou que segurou até agora. Então, são coisas que o Meirelles não tem muito tempo. Né? Não tem muito tempo. Amanhã ele anuncia a equipe, deve começar a trabalhar. E na formação da equipe, ele está procurando não só especialistas, né, nas suas áreas, mas também pessoas que sejam bem vistas, sejam conhecidas, as pessoas sabem, essa linha e tal. Um exemplo típico é o futuro presidente do Banco Central, né, se não houver nenhuma mudança de hoje para amanhã, Ila Goldfein, que era economista-chefe do Itaú até semana passada. E foi secretário de Política Econômica, ocupou a diretoria de Política Econômica do Banco Central com o Armínio Fraga e depois ficou 7 meses com o Meirelles. E as indicações pelos textos que o Ilan faria é que tão logo ele visse a inflação mais ou menos acomodada, ele começaria a reduzir a taxa de juros. Mas essa não vai ser uma decisão agora, né? Em junho, né, nós temos ainda uma reunião do Copom do Banco Central e essa reunião, esse Copom ainda será com Alexandre Tombini e sua equipe. E até por uma série de razões, o Tombini e seu grupo não devem mexer nos juros, né? Devem deixar como estão hoje, 14,25, não vão mexer nada. Porque estão praticamente de saída, não é isso? Então são essas as questões que se colocam. Claro, todo o quadro político tem que ver, na verdade, como vão ficar as relações objetivas, não é aquilo em tese, as relações reais do Temer com os partidos do Congresso. Se realmente esse acerto que ele fez, nomeando um ministério de políticos, né, vai garantir a ele os votos das bancadas. Mas ele já está começando alguns problemas, já tem disputa lá na Câmara pela liderança do PMDB, que foi desocupada com a ida do Leonardo Pisciani para o Esportes, e pela liderança do governo também. Então são 2 disputas que já estão fervendo lá na Câmara e Temer precisa resolvê-la. Vamos ver como é que sai. Tem o presidente da Câmara também, que é um problema por não ter tanta habilidade para conduzir esse processo todo. Né? Esse é uma outra questão que estão tentando resolver lá dentro da Câmara, mas
Temer deve estar tentando influir, né? Sim. Porque realmente o senhor Valdir Maranhão pode virar um problema não para o Temer, para o Congresso e para todo mundo. Sim. Tá certo, Marcos? Tá ótimo. Obrigado, Zé Márcio. Obrigado você, Marcos. E o Na Real na TV volta na próxima semana. Obrigado. Agora, sempre às segundas-feiras, às 14h.